Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar vossas vidas grandemente, amém? Deus aqui nos concede mais uma oportunidade de estarmos falando da sua poderosa palavra. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu creio que Deus vai falar conosco mediante a sua poderosa palavra, amém? Nós vamos falar de um tema muito importante. Sempre falar da palavra de Deus é algo muito importante, mas nós vamos estar falando de um tema hoje que eu creio que o Senhor vai trazer iluminação, entendimento. João Gonçalves, pastor João Gonçalves, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar, minha amada, a sua vida. O pastor João, que já está conosco aqui, minha esposa amada, Sônia Gonçalves Santana, que está aqui também para a glória de Deus, amém? Nós vamos orar, vamos aqui levantar uma oração. As pessoas que vão entrar depois, vão assistir essa live, vão ser beneficiadas pela oração em nome de Jesus. Assim, eu creio, eu já vou orar acreditando em algo sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Assim deve você também determinar sobre a sua vida, pelos olhos da fé, algo sobrenatural. Porque o Senhor Jesus, o Pai da eternidade, através do seu Filho, Senhor Jesus, já derramou toda a sorte de bênção sobre a humanidade há mais de 2000 anos atrás, através da morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais, porque é tudo que lá, é lá que tudo acontece, é lá que tudo vem à existência, no trono de Deus, no coração de Deus. Por isso a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Tudo acontece lá primeiro para poder se manifestar no mundo físico, e assim o nome do Senhor de tempo em tempo é glorificado. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, entro na tua presença. Una minha fé, meu Deus, com a fé do pastor João, meu Deus, o teu servo que aqui se encontra, meu cunhado, como também, meu Deus, a minha esposa, Senhor. Meu Deus, eu não sei quantas pessoas vão assistir essa live, talvez 3 pessoas, 4, 5, não importa a quantidade, Senhor. Mas eu creio, meu Deus, que esta live ela vai ser direcionada a coração de pessoas que precisam ouvir ela, que precisam assistir esta live, porque o conteúdo aqui que o Espírito do Senhor já ministraram anteriormente no meu espírito, Senhor, vai falar com alguém, começando por mim e obviamente pela vida do nosso pastor João, como também a vida da minha esposa, que aqui se encontra, Senhor, comigo. Meu Deus, estenda as tuas mãos, vá visitando, Senhor, cada um de nós neste momento, vá repreendendo toda ação maligna, vai destruindo toda obra de Satanás. Meu Deus, nós vivemos, meu Pai, estamos vivendo no presente momento, meu Deus, uma guerra espiritual. Muitos, meu Pai, não entendem desta forma, que não há batalha espiritual. Muitos, meu Pai, diz isso, Senhor, mas a tua palavra, quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós podemos observar, Senhor, o apóstolo Paulo, dizendo, Senhor, na segunda carta a Timóteo, o capítulo 2, o versículo 3, dizendo para o jovem, meu Deus, Timóteo, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que alistou para uma guerra. O texto está declarando, aleluia, diretamente, com clareza, que estamos, aleluia, em uma guerra e que fomos ainda mais alistados, não por qualquer pessoa, não por um homem, não. Nós fomos alistados para esta guerra pelo Senhor Jesus Cristo. Sim, quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor, aleluia, usou alguém para pregar a sua palavra, as boas novas, e você que está assistindo esta live, ouviu a mensagem, o Espírito de Deus bradar ao teu espírito, trazendo conversão, arrependimento, fazendo eu e você entender que sem Jesus Cristo não podemos, que sem o Senhor Jesus não há salvação. Nós levantamos as nossas mãos naquele dia e naquele momento nós estávamos sendo alistados neste exército, aleluia,
aleluia, do Senhor Jesus, e entrando num período, num tempo, num campo minado, num campo de guerra espiritual. O mesmo Paulo que descreve este texto é o mesmo que ainda, Senhor, dentro desse contexto vai falar em Efésios capítulo 6, versículo 12, dizendo e apontando o nosso adversário, pois a nossa natureza é inclinada, Senhor, a lutar contra o homem. Nós podemos observar a miséria, a destruição sobre a humanidade, meu Deus, as guerras, e tudo isso é por conta da soberba do coração do homem, por conta, Senhor, meu Pai, do poder, muitos querendo poder, muitos querendo autoridade. Por conta disso, mata o seu próximo sem piedade, pisa por cima, meu Deus, faz o que é necessário para poder tirar do seu próximo aquilo que almeja o seu coração incrédulo, o seu coração cheio de orgulho, o seu coração, meu Pai, cheio, meu Pai, de avareza. O mundo é desta forma por causa do pecado que está no coração do homem, por causa da maldade do coração do homem. Meu Deus, neste momento, Senhor, quantos estão matando, se levantando um contra o outro, matando sem piedade, meu Deus, simplesmente para tirar algo daquela pessoa, um celular, meu Deus, um dinheiro, roubar, meu Deus, da sua conta bancária. Assim é o mundo, Senhor, por conta, aleluia, Senhor, do ódio, por conta da raiva, por conta da ira. E aí o diabo, nós podemos observar, se beneficiando, pois o próprio Satanás coloca no coração do homem esses sentimentos malignos. É por isso, meu Deus e meu Pai, que a tua palavra fala dos filhos de Deus e dos filhos de Satanás, não porque o diabo tem filho, mas porque, meu Deus e Pai, a tua palavra fala isso, é porque, meu Deus, aleluia, uma vez que nós temos o nosso Pai, o Criador, o Filho que foi criado à sua imagem, semelhança, deve ser imitador do Pai, ou seja, aqueles que se dizem ser filho de Deus, deve-lhe, Senhor, apresentar no seu cotidiano, naturalmente, as obras e os atributos dentro do seu ser, no seu comportamento, na sua fala, nas suas atitudes, tem que resplandecer, aleluia, a imagem, os atributos do seu Pai, aleluia, celestial. Mas quando assim não é, aleluia, aqueles que manifestam no seu coração ódio, isso é um sentimento proveniente de Satanás. Aqueles que vivem na mentira, é um sentimento, é um desejo proveniente do diabo. É por isso que a Bíblia fala que aqueles que praticam o pecado é do diabo, procede dele, não porque o diabo criou, mas porque as suas obras testificam, aleluia, do seu verdadeiro Pai. As suas atitudes, a sua vida, a sua conduta testifica do seu verdadeiro Pai. Meu Deus, neste momento eu venho apresentar nas tuas mãos estas lives, esta live, meu Deus, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração. Sim, o Senhor vem estender, meu Deus, as tuas mãos de uma forma, meu Deus, poderosa sobre, Senhor, a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a vida do teu filho que neste momento está entrando nesta live. Sim, visita ela, visita ele, vai operando de uma maneira poderosa, vai quebrando, vai rompendo os grilhões de Satanás. Pai, o apóstolo Paulo, que a nossa luta é contra principado, é potestade, hoste das trevas, espírito maligno, o reino das trevas, que neste momento está oprimindo a terra, que neste momento está assolando a terra. Quantos neste momento vivem, aleluia, manipulado por Satanás, nas drogas, no mundo de pecado, no mundo de vício, no mundo de engano, sem conhecer ao Senhor, acreditando, Senhor, meu Deus, que está vivendo, acreditando que está usufruindo do melhor da terra. Nós temos esse ditado, eu me lembro que quando outra hora eu vivia no mundo, eu sempre falava para os meus irmãos, vivendo uma vida de promiscuidade, de bebedeira, de engano, de mentira, mas eu dizia, vamos aproveitar a vida, porque enquanto nós estamos vivos, mas na verdade, estando vivo está morto. Diz a tua palavra que aqueles que vivem deleite, vivendo está morta, vivendo está morto, por conta da vida de pecado, afastado de Deus, longe da presença do Senhor. Bendito seja o teu nome, que nesta tarde o Senhor venha trazer este discernimento, venha trazer este entendimento. Sim, vai abrindo a nossa mente neste momento, a visitando aí esta mulher, a visitando este homem, vai entrando agora na vida desse jovem, a libertando o Senhor do crack, a libertando o Senhor do vício, da jogatina, vai libertando este jovem, este homem, esta mulher, da vida
vida, Senhor, de promiscuidade, de prostituição, de masturbação, da mentira, do engano, da bebida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai operando neste momento de toda falsa religião, de todo engano. Satanás, Senhor, tem se manifestado de diversas maneiras, fazendo o homem acreditar na mentira. Para muitos, meu Deus, a mentira parece ser verdade e a verdade parece ser mentira. O diabo, meu Deus, tem esta autoridade. O diabo tem, meu Deus, em si, meu Deus, este tipo de engano, de levar o homem a acreditar em algo, Senhor, meu Deus, que é mentira. Muitos neste momento, Senhor, pela tua graça infinita misericórdia, se encontra, meu Deus, desta maneira. Muito neste momento se encontra, Senhor, desta situação. O diabo, Senhor, tem aprisionado a sua vida na mentira. O diabo tem aprisionado a sua vida, Senhor, no engano, e acredita estar vivendo a vida, Senhor, meu Deus, prazerosa. Muito neste momento vive em depressão. Muito neste momento vive na vida de engano. Muito neste momento o seu lar está destruído, a sua família está destruída, o casamento destruído, filho destruído nas drogas. Meu Deus, Satanás atuando de diversas maneiras, enganando a mente do homem por não conhecer a verdade. Por isso, dentro desse contexto que vai ser trabalhado aqui hoje, no capítulo 8, no versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Deus e Pai eterno, quando nós viemos ao conhecimento dessa verdade, Senhor, porque nós sabemos que no mundo existe muitas verdades, cada ser humano ele tem a sua verdade particular. Muitos, meu Pai, têm suas verdades e entende que aquilo que recebeu outra hora, que aprendeu, aleluia, é a verdade que precisa viver, que precisa praticar, que está indo no caminho certo. Mas neste momento o teu Espírito Santo está pairando, aleluia, sobre as águas. O teu Espírito, oh glória, bendito seja o teu nome santo. Barreira neste momento está sendo rompida. Espírito de incredulidade que atua na mente do homem está sendo destruído ao fio da espada. Sim, eu creio, Senhor, no sobrenatural sobre a minha vida, em volta de mim agora. Eu creio no sobrenatural que está acontecendo na vida daqueles que está assistindo essa live, aleluia, desarmado, não somente que está aqui para criticar, não somente que está aqui para ver se eu vou falar algum versículo isolado, algum versículo que está de maneira errada, a interpretação não, mas é aqueles que vão entrar na live porque precisa do Senhor, porque precisa de mudança, porque não aguenta mais a vida que está vivendo, precisa de uma resposta, e não resposta do homem, e não resposta do vizinho, não, precisa de uma resposta do Senhor. Para este, o Espírito do Senhor, aleluia, de se manifestar, resplandecendo a glória do Senhor Jesus no seu coração, na sua mente cheia de treva, numa vida de engano, trazendo libertação e transformação. Meu Deus, louvado, engrandecido, ó Pai, seja o teu nome. Espírito da verdade, ó Pai eterno, vai operando de um modo poderoso e glorioso sobre a vida, Senhor, de todos, pelos quatro cantos da terra, sim, a visitando a nação brasileira, a visitando, meu Deus, os países circunvizinhos, a visitando agora a tua filha, a visitando o teu filho, soldados feridos que outra hora estavam na tua presença. Neste momento vai adentrando, neste momento visita ela no seu lar, no trabalho onde estiver, a visitando o pastor, a visitando o missionário, a visitando a missionário, diácono, a diaconisa, a visitando o obreiro, a obreira, sim, independente do cargo eclesiástico, pessoas que outra hora estavam na tua presença, mas na trajetória se desviaram da verdade, na trajetória, aleluia, muita luta, muita provação, não aguentou, não entendeu, não suportou, e neste momento se encontra numa situação onde quer retornar, mas não há força para se levantar. Mas o Espírito do Senhor neste momento, aleluia, está visitando, está testificando com o Espírito da tua filha, sim, está testificando com o Espírito do teu filho, sim. O nome do Senhor está sendo glorificado neste momento. Cadeias, correntes, grilhões espirituais malignas está sendo rompida, aleluia, porque Jesus está trabalhando, o Senhor da glória está pelejando
pela vida desta mulher agora. Está entrando no leito do hospital também, está curando do câncer, aleluia, pessoa desenganada pela medicina. Visita, pastor Iraci, a tua serva, a nossa pastora, aí de encontro com a tua filha, aí operando neste leito do hospital, arrancando o coração velho, vai regenerando o coração novo, porque poderoso é o Senhor para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensando, segundo o poder que opera em cada um de nós, pela graça e a multiforme graça do Senhor. Meu Deus, estenda as tuas mãos e opera de uma forma poderosa e gloriosa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, aqueles que podem, peguem a sua Bíblia, vamos discorrer a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Abre a sua Bíblia aí, no capítulo 8, glória a Deus, no capítulo 8 do Evangelho de João, para a glória de Deus. Capítulo 8, o versículo 44 do Evangelho de João. Eu vou ler primeiro esse versículo, porque ele é o texto-chave dessa mensagem. Amém? Preste bem atenção. O texto-chave dessa mensagem é João capítulo 8, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, o verso 44. Está escrito assim: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Nós vamos continuar a leitura, mas observe algo. Jesus está trazendo esta mensagem e afirmando, ele está fazendo uma afirmação no capítulo 8, versículo 44. Vós tende por pai o diabo. É uma afirmação. Ele está falando algo concreto que está acontecendo com aquele grupo de pessoas que naquele momento está ali tendo a oportunidade de ouvir a sua mensagem. Ele se direciona desta maneira, dizendo: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Outro ponto importante: o povo estava fazendo a vontade do diabo, mas para o povo, eles não estavam fazendo a vontade do diabo, mas ao contrário, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Observe que nós temos aqui duas visões. A visão gloriosa do Senhor, que não erra e que não se engana e que é perfeito, e a visão dos ouvintes, ou seja, que está ouvindo a mensagem do Senhor. No coração do povo, a parte final, a segunda parte desse verso, dessa primeira metade desse versículo, e querer satisfazer o desejo do vosso pai. Para o povo que estava ouvindo, estava fazendo a vontade do pai. Mas Jesus fala disso: não, vós tende por pai o diabo. Ele está dizendo: o pai de vocês é o diabo, e vocês estão querendo satisfazer o desejo do vosso pai. Então, vamos seguir aqui a leitura. Ele foi homicida, guarda bem esta palavra que nós vamos tratar dela também. Ele foi homicida desde o princípio. O que é que Jesus está falando aqui? Jesus está fazendo um link, uma ligação com Gênesis capítulo 4, versículo 8. E se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Satanás inflamou o coração de Caim. Satanás investiu no coração de Caim. E Caim aceitou, pois isso é opcional. Nós vamos e podemos e vamos ser tentados enquanto nós estivermos na terra. No entanto, nós podemos fazer uma escolha entre ceder à tentação e não ceder à tentação. Jesus, como homem, ele foi tentado no deserto 40 dias. Mas Jesus, como homem, não Jesus Deus, mas Jesus como homem, submisso ao Pai, direcionado pelo Espírito de Deus, homem que jejuou, homem que se submeteu ao batismo, porque Jesus, você não pode olhar para Jesus se batizando Jesus Deus, você tem que olhar para Jesus, homem que nasceu, que viveu, que sentiu, que tinha um corpo físico como o meu e o seu, uma pessoa comum, no entanto, Deus também ao mesmo tempo encarnado sobre a terra. Mas Jesus, ele viveu como homem, primeiramente para nos deixar o exemplo em todos os ensinamentos de Jesus,
Jesus ele praticou. Aquilo que Jesus ensinava, ele também viveu. Amém? Então, o diabo ele foi homicida desde o princípio. Inflamou o coração de Caim. E aquilo que estava no coração do Caim se manifestou matando o seu próprio irmão. E nós vamos entender isso porque essa é a mensagem do Senhor para a nossa vida hoje. Amém? Não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade em Satanás. Esse espírito imundo, esse espírito maligno, não existe verdade alguma nele. O texto segue dizendo, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, ou seja, quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por que ele é pai da mentira? Observe que a gente já tem uma série de revelação aqui, quando o texto está dizendo, ele é pai da mentira. Falando literalmente, humanamente, um pai, existe pai sem filho? Não existe. Então, se o texto está dizendo, ele é pai da mentira, Jesus está dizendo, ele tem filhos. Agora, quem são esses filhos? Observe o contexto que Jesus está falando aqui. E dentro desse contexto também, nós temos o versículo mais conhecido da igreja de Jesus. Capítulo 8, o versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo está inserido dentro desse contexto, onde Jesus fala que aquele povo que estava ouvindo essa mensagem tinha por pai o diabo. O texto, o versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, está inserido dentro desse contexto também. Isso é muito importante para nós entender o que o Senhor está falando para mim e para cada um de vocês. Amém? Agora, uma pergunta. Por que Jesus está falando isso para os seus ouvintes? Por que Jesus está falando isso para nós neste momento? Dizendo, vós tendo por pai o diabo e querer satisfazer o desejo do vosso pai. Entendendo, irmãos, que a mensagem ela tem direcionamento. Cada um de nós temos que saber a nossa vida com Deus. Se eu sei o meu relacionamento, a minha vida, como eu vivo diariamente com Deus. Quando eu ouço uma mensagem, você preste bem atenção nisso, porque certa vez Jesus falou sobre o casamento e o discípulo falou, então quem pode se casar? E Jesus disse, quem pode receber essa mensagem, que receba. Ou seja, nem todos que estavam ali, a mensagem é direcionada para eles. Mas dentro do grupo que estava ali, a mensagem tinha uma direção para alguns, não era para todos. Amém? Então eu tenho que ter convicção de quem eu sou diante de Deus. De como que é a minha vida. Porque quando eu ouvir uma mensagem, ela vai confrontar a minha vida atual no momento. Mas se aquela mensagem não vem de encontro comigo no momento, pegue ela e guarda e aplica na sua vida. Mas certamente ela está sendo direcionada a outras pessoas que estão na nossa volta e que está conosco também ouvindo, amém? Então isso é importante a gente entender. Porque tem muitas pessoas que entram numa live ou vão ouvir uma pregação e a pregação fala aquilo no momento que a pessoa não está vivendo. A pessoa está vivendo o oposto daquilo, dentro da vontade de Deus, e a pessoa começa a escandalizar. Mas essa mensagem é para mim? Não, a mensagem não é para você no momento. A mensagem está sendo direcionada, talvez, para a pessoa que está do seu lado, ou no caso desta live aqui, para pessoas que vão assistir depois. Mas nós devemos, primeiro, a palavra tem que cortar para mim e para cada um de vocês que está aqui nesta live, amém? Nós temos que receber, para a glória de Deus. Então, o pai, ele tem filho. O pai, ele tem filho. Ele é pai da mentira. A primeira mentira que o diabo contou foi lá no Jardim do Éden, capítulo 3 de Gênesis. Dizendo para Eva, é assim que Deus disse? Contradizendo aquilo que Deus falou em Gênesis capítulo 2, o versículo 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que comer, certamente morrerá. Deus falando para Adão. Observe dois trechos, duas palavrinhas dentro do versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis. Deus está dizendo, de todas as árvores do jardim comerás livremente. Capítulo 2, versículo 17 de Gênesis. Vocês podem comer de todas as árvores. Mas da árvore, ou seja, há aqui uma restrição. Dessa não pode comer. Por que não podia? Deus explica. Porque no dia que comer, no dia que ele comesse, certamente morreria. A morte ia ser no ato, na hora, quando ele tocasse daquele fruto. No capítulo 3,
Satanás absorvendo o ensinamento de Deus para Adão. Observe que a Bíblia diz que ele anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Capítulo 5, versículo 8 de 1ª Epístola de Pedro. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele anda ao derredor, não ao redor, ele anda ao derredor. Marcelo, por que o texto bíblico está dizendo que o diabo ele anda ao derredor? Porque no Salmos 34, o verso 7 está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor. De todos? Não, dos que o temem e os livra. O texto está dizendo que o anjo do Senhor, que são os anjos descritos no Salmos 91, verso 10 em diante, que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem em todo o teus caminhos, e sustente nas tuas mãos para que não tropece o teu pé em nenhuma pedra. O Senhor envia os anjos, Ele designa anjos para direcionar a minha vida e a sua vida. E no Salmos 34, esses anjos ele têm a função de nos proteger, fazendo uma muralha espiritual, trazendo uma cobertura, assim como uma cidade antigamente cercada, ali ficava o povo dentro da cidade, o templo e a cidade era cercado, o inimigo se levantava, mas não conseguia romper a muralha, porque a muralha era o limite, era a proteção do povo. Assim nós temos uma proteção no mundo espiritual. O Espírito de Deus que está no crente e os anjos do Senhor que estão ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando das ciladas do diabo, nos livrando das astutas ciladas do inimigo, nos livrando de acidente, nos conduzindo dentro do propósito de Deus. Ou seja, olha só que privilégio. O Espírito Santo já está dentro do crente, trabalhando na vida dele. Na parte externa, os anjos do Senhor estão trabalhando, anjos subindo e anjos descendo, buscando resposta e levando resposta para o Senhor na escada de Jacó e trazendo resposta para a vida do crente. E ainda também Jesus Cristo está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Olha só que privilégio. Tudo isso o Criador fazendo pela minha vida e pela sua vida. Imagina nós seres pecadores, indignos, mas o amor dele foi tão grande que nos deu esta graça. Então não é merecimento, é graça. Toma posse desta graça. Amém? Então, o diabo ele é pai da mentira. Observe que quando Jesus está falando aqui no versículo 44, vamos ler aqui o versículo 39, vamos voltar um pouquinho. Está escrito assim: responderam, disse-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosses filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Vamos entender esse versículo aqui? O que Jesus está dizendo aqui para os ouvintes? E observe que os ouvintes de Jesus, dentro desse contexto, não são pessoas leigas, não são qualquer pessoas ignorantes. Jesus está falando com o povo que conhecia a lei de Deus. Jesus está falando com o povo que conhecia em parte Deus através da sua lei, pois é o povo que tem a palavra de Deus. O povo que está aqui dentro desse contexto é um povo que tinha a palavra de Deus. O que é que nós aprendemos aqui para aplicar na nossa vida? O que o Senhor está falando neste momento, nesta live, não é para pessoas ignorantes, ou seja, quanto ao conhecimento da verdade de Deus. Ou seja, Deus está falando com pessoas que já têm o conhecimento da sua palavra. No entanto, ainda não vive a palavra. Observe, vou falar de novo. Deus não está falando nesta live com pessoas ignorantes quanto ao conhecimento da verdade de Deus. Deus está falando através dos meus lábios com pessoas que já têm o conhecimento da palavra de Deus. No entanto, não vive a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, vós tendes por pai o diabo. O pai de vocês até este momento é o diabo, porque vocês estão fazendo a vontade dele. Agora, observe o versículo 39 que a gente leu. Responderam, disseram-lhe, nosso pai Abraão, o pai da fé, o patriarca, a quem Deus chamou e fez uma aliança, e através dele, aliança com toda a humanidade, começando pela nação dos judeus, que procedera de nosso pai pela fé, Abraão. Olha só o que Jesus disse, se fosse filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. É aqui aonde entra a expressão dentro da Bíblia, filhos de Deus e filhos do diabo. Quando Jesus ele fala isso, vamos ler no capítulo 13,
de Mateus. Vamos lá, segue aí comigo, capítulo 13 de Mateus, o versículo 37. Glória a Deus. Nosso pastor amado Sidney Ribeiro. Deus abençoe, meu querido, que está aqui na live conosco. Observe, 13:37 em diante, para nós entender o versículo 39 do Evangelho de João, capítulo 8. Ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O que é a boa semente aqui? Nós temos aqui o Filho do Homem, Jesus Cristo. É o que faz a obra na vida do homem pecador. Amém? Ele semeia e através dos seus discípulos, aqueles que ele usa, ele semeia a sua palavra. Ele está em nós e semeia a sua palavra por intermédio de nós na vida de outros. Por isso que nós também na Bíblia somos mensageiros, somos semeadores também. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, observe isso. Verso 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. Verso 39, a parte A. O inimigo que semeou é o diabo. O diabo, ele semeia também. O diabo, ele está semeando neste momento. Marcelo, o que o diabo semeia? O diabo semeia a sua doutrina. Assim como Jesus tem a sua doutrina, Satanás também tem os seus ensinamentos. Quantas milhões e milhares de pessoas adoram tantas coisas? Como que essas pessoas são levadas a adorar coisas que a gente olha assim, a gente fica assim e abismado pelas coisas que o ser humano ele eleva a sua adoração, começa a invocar através de oração e através de cânticos. O que acontece na mente do homem? É isso aqui. O que a Bíblia está ensinando. O Espírito Santo, ele inspira o ser humano a buscar a Deus. Mas por outro lado, Satanás, ele faz também isso. De uma maneira diferente, pois está se tratando do próprio Satanás. Não se compara ao Senhor nosso Deus. No entanto, amém? O pastor João está ligando aqui, não ligue agora, meu amado. Não vai cortar aqui, vai cair lá. O pastor João, em nome de Jesus, meu amado. Segura aí um pouco, tá bom? Você tá ligando aqui, tá caindo, vai tá saindo da transmissão. Segura aí um pouco, depois a gente conversa, tá bom? Amém? Eu não sei se é o pastor João que tá na live, se é a esposa dele, a Elizabeth. Dá o ok aí pra mim, porque o pastor João tá ligando aqui, não sei se tá ligando errado, e tá saindo da live. Segura um pouquinho, depois a gente conversa, tá bom? Então, observe o seguinte, o diabo ele tá semeando. O que semeia, o inimigo que semeou é o diabo. O joio é o filho do maligno. Então Jesus está falando de filhos, que existem filhos. Por isso lá no capítulo 8, versículo 44, está dizendo: vós tendes por pai o diabo. É porque ele tem filhos. E esses filhos são aqueles que ouvem as doutrinas de Satanás e recebem os seus ensinamentos, se distanciando dos ensinamentos do Senhor Jesus, por não conhecer a verdade ainda de Deus muitas vezes, ou por conhecer ou rejeitar a verdade de Deus, recebe os ensinamentos do diabo, que é muito mais fácil. São ensinamentos que você pode viver nos deleites, são ensinamentos que você pode viver no pecado e estar numa igreja hoje e adorar o nome de Deus, falar no nome de Deus, de Jesus, mas viver a vida de pecado, mas porque no seu coração existe a semente maligna. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus está ensinando isso aqui. Agora uma pergunta eu faço, de quem nós somos filhos? A nossa vida e as nossas práticas têm mostrado para nós de que, de fato, quem é o nosso Pai? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Então, a boa semente é a palavra. Capítulo 8, versículo 11 de Lucas. A parábola que Jesus estava contando. A semente é a palavra de Deus. É o próprio Jesus Cristo, o verbo de Deus, que ministra no nosso ser, por intermédio do seu Espírito, nos convencendo do pecado. Então, o diabo, ele tem filhos. É o que Jesus está dizendo no capítulo 8, versículo 44. Vamos voltar aqui sobre a semelhança. Vamos falar agora sobre a semelhança. Isso é algo tremendo. Capítulo 8, versículo 39. Jesus está falando de semelhança. Se fosse filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para eles, olha, e para nós. Se vocês fossem filho de Abraão, vocês deveriam fazer as mesmas obras que Abraão. E Abraão não andou querendo matar ninguém.
Abraão não andou fazendo mal contra ninguém. Ao contrário, por causa do temor de Deus que tinha na vida dele, era um homem reto, temente a Deus. Mas o povo aqui está fazendo o que com Jesus neste momento? Vamos continuar. Mas agora procurai matar-me a mim. Olha só. Mas agora procurai matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Ou seja, Abraão não andou querendo matar ninguém, porque ele era um homem temente a Deus. Mas vocês agora que estão me ouvindo, estão pegando pedra para me apredejar. Ou seja, a multidão que estava ouvindo Jesus, que é a mesma que crucificou Jesus, que mandou crucifica, mata ele. Essa multidão aqui é a mesma que foi lá na frente, estava gritando para Pilato, crucifica ele, solta Barrabás. Isso é muito forte, meus amados. Essa multidão que está querendo apredejar Jesus, matar Jesus, o próprio Jesus está dizendo, mas agora procurai matar a mim, homem que vos tenho dito a verdade. Por que eles estavam querendo matar Jesus? Porque não estava suportando a verdade. Eita Jesus! Não estava suportando a verdade. Nós estamos vivendo uma geração que a verdade para muitos está insuportável. Está insuportável. Tem muitos lugares que não se pode pregar a verdade. Tem muitos púlpitos no Brasil e fora do Brasil que não se pode pregar a verdade. Tem muitos lugares que quando começa a pregar a verdade, o microfone é tomado da mão do preleitor, do ministro, da cantora, de quem está pregando e quem é tomado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sendo expulso. É uma expressão que eu aprendi essa semana com o nosso amado pastor João, que está aqui na live comigo. Ele disse, Marcelo, é claro que isso não é exagerado, existe sempre a exceção, porque existe os remanescentes. Mas o Espírito de Deus tem sido expulso de muitas igrejas, e é verdade. Por que ele tem sido expulso? Porque não aceita a verdade. E o Espírito de Deus, uma das suas características é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. É ao contrário do Espírito do erro, do Espírito da mentira. Quem é o Espírito mentiroso? O capítulo 8, versículo 44 está dizendo, e não há verdade nele, ele é mentiroso. Quando ele fala mentira, profere daquilo que lhe é próprio. Quando ele fala, tudo que ele faz é mentira. Então o Senhor está dizendo neste momento, desse verso 40 do capítulo 8 do Evangelho de João, muitos não suportam mais a verdade, porque que eles estavam preparados para apredejar Jesus. Jesus está dizendo, vocês querem me matar porque eu estou falando a verdade. Muitos líderes, não líderes, estão matando fiéis, homens e mulheres que pregam a verdade, porque não suporta mais ouvir o verdadeiro evangelho genuíno de Jesus Cristo. Queira você ouvir, queira não querer ouvir. Como o Senhor falou para Ezequiel. Ezequiel, fale a minha palavra. Queira ouça, queira não ouça, porque é casa rebelde. Jesus está dizendo, o Senhor estava falando para Ezequiel, eu estou te enviando ao meio de um povo rebelde, não é um povo de estranha língua. O Senhor estava dizendo, este povo não é um povo estranho, é o meu povo, que está no cativeiro por causa da vida de pecado que eles levam outra hora. Sabe o que Deus está dizendo? Tem muito neste momento, num cativeiro terrível por causa do pecado. É o juízo de Deus. Porque Deus ama e o Senhor, por causa do pecado, colocou numa situação para gerar arrependimento, para poder salvar a alma. Porque Ele tem prazer em salvar, Ele quer salvar. Mas para o Senhor salvar, há uma necessidade de arrependimento. Se fosse filho de Abraão, farias as obras de Abraão, semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é imagem e semelhança? Quando Deus criou o homem, primeiro Adão, a sua imagem e semelhança. Eu vou falar algo para vocês aqui tremendo, que o Espírito Santo de Deus me revelou. A imagem e semelhança não é simplesmente os atributos de Deus no homem. Quando olhamos para a primeira aliança, os 39 livros da primeira aliança, que conhecemos mais como Antigo Testamento,
Nós não vamos ter essas revelações, mas através do Novo Testamento, o Senhor Jesus, que lança luz sobre o Antigo Testamento e dá mais entendimento de tudo que está escrito dentro do capítulo 1 de Gênesis. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não estava falando simplesmente que o homem ia ter a sua essência dentro dele, estava falando disso também. E que o homem, por receber dele o sopro, o espírito e a alma dentro de uma matéria, obviamente tem a essência de Deus dentro de si. Obviamente o procedimento do homem é conforme o caráter de Deus. O homem, ao princípio, tinha o caráter de Deus. O homem, a princípio, ele exercia o caráter de Deus. Mas quando entrou o pecado, ele perdeu essa fórmula. Ele perdeu esse exercício, ele perdeu o caráter de Deus e tornou um ser sem caráter. Por causa do pecado, ficou maculado por causa do pecado. O homem passou a se prostituir, a ter prazer em tudo aquilo que não presta, porque foi desconectado do Criador. E obviamente desconectando, assim como a luz, que tem como objetivo acender e gerar luz para as pessoas, mas precisa estar conectado na fonte, assim era o homem a princípio. O homem só pode gerar luz para outras pessoas, ou seja, dar testemunho de vida para outros, se ele estiver conectado no Criador. Porque ele recebe do Criador o caráter. Ele recebe do Senhor seu Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, entendimento, direcionamento, vive uma vida diferente. Por isso que ele diz, vocês são a luz do mundo, porque primeiro Jesus é a luz do mundo. Então os seus discípulos, seus seguidores, obviamente, também é luz do mundo. Reflete a imagem do Senhor Jesus nas suas vidas no mundo de treva. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele já estava apontando para o futuro, dizendo que o próprio Deus ia se fazer homem na pessoa de Jesus Cristo. E assim, como está escrito em Filipenses capítulo 2, o versículo 5 e diante, para a glória de Deus, que o Senhor Jesus é a imagem de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15, olha só o que está escrito. Colossenses capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível. E Paulo ele vem e diz, o último Adão, apontando para o primeiro Adão. Então quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele já estava apontando, trazendo uma revelação que no futuro o próprio Deus ia se fazer homem, se tornando assim o último Adão para cumprir um papel na terra, que era papel do primeiro Adão, que ele não cumpriu porque caiu em pecado. Agora o último Adão vem e cumpre a função e o papel que era para o primeiro fazer, que ele não fez, porque o diabo derrubou. Mas agora o próprio Deus se faz homem na pessoa de Jesus. E como Jesus, homem, ele é a imagem de Deus. E nós somos a imagem de quem? A imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. O que é que eu quero trazer com isso? Que Paulo ele fala, sejam meus imitadores, como eu também de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu sou imitador de Jesus. Eu ando conforme a vontade do Senhor, não no sentido de não errar e não pecar, porque isso é impossível. Nós pecamos porque somos pecadores. Mas quando se fala da imagem, fala de caráter, de atributo que temos em nós, que por causa do relacionamento, a comunhão com o Senhor. Então nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Se nós somos a imagem e semelhança do Senhor, logo então nós não podemos produzir obras ao contrário do Senhor. Mas ao contrário, nós devemos produzir obras, o nosso viver seja de atitudes e atos que comprova, que caracteriza que aquela mulher, aquele homem é um servo, é uma serva de Deus. E como que se conhece isso? No cotidiano, no seu falar, no seu agir, nas suas vestes, nas suas atitudes, no seu linguajar, no seu comportamento em casa, começando tudo dentro de casa, na sua vida no trabalho, na sociedade, dentro da igreja, na comunhão com os irmãos. Se manifesta aí o caráter de Deus na vida do homem e da mulher de Deus. Efésios 5, verso 1 está escrito, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que imitar a Deus. Isso significa que os atributos de Deus estão em mim, estão em você. É por isso que o homem que nasce novamente, a mulher que nasce, quando há o nascimento, a regeneração genuína, é impossível a pessoa ser a mesma pessoa.
Nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque a mente, que é o coração, é transformado pelo poder de Deus. O que o Senhor falou em Ezequiel 36, verso 25, dizendo: eu derramarei água pura sobre vós, e vos purificarei de todas as vossas imundícias, das vossas idolatrias, e tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, e tirarei o espírito velho e darei um espírito novo, e colocarei dentro de vós o meu espírito, o Espírito Santo. O Senhor está falando ali de regeneração. O espírito velho é o caráter velho de vida de pecado. O espírito novo é a nova criatura em Cristo Jesus. A água derramada é a presença do Espírito Santo, que somente ele pode transformar o ser humano pecador. Ninguém pode transformar o coração do homem. É por isso que muitos ensinamentos inseridos no meio do povo de Deus não passam de religião. E só oprime e coloca um cargo excessivo, um peso excessivo nos ombros das pessoas. Porque se nós entender que o homem ele é pecador e ele não vai mudar pelaquilo que o homem fala para ele fazer, mas sim ele vai mudar se o Espírito de Deus lá soprar no seu coração, falar ao Espírito dele, somente assim vai haver transformação. Então tudo que nós precisamos fazer é pregar a verdade de Deus. É pregar o que a Bíblia ensina, porque quando isso acontece, o Espírito de Deus ele tem liberdade para adentrar no coração do homem. Enquanto você está pregando a mensagem, o Espírito Santo ele está convencendo. Não é eu que convenço, não é você que convence. Quem convence é o Espírito Santo mediante a pregação da palavra como ela é, não em parte, mas pregar ela na sua totalidade. Pregue a santificação, pregue a condenação, pregue a justificação, pregue a conduta de veste, pregue a santidade, pregue a prosperidade, pregue a palavra do jeito que ela é, de Gênesis e Apocalipse. Deus vai fazer a obra na vida do homem. Mas muito na nossa geração coloca muita imposição. Nós só temos que pregar e orar e interceder. Quem vai fazer o resto? O Espírito Santo de Deus. Ninguém pode alcançar o coração do homem a não ser o Senhor. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito Santo. João 3, verso 8. Jesus está fazendo uma comparação, ele está usando uma analogia, comparando a ação do Espírito de Deus com a ação do vento, porque o vento, Jesus está usando de uma linguagem que nós entendemos, porque nós sentimos o vento. No entanto, você sabe de onde é que ele vem, quando você sente ele bater no seu corpo? Quando nós observamos uma árvore balançando para lá e para cá, a gente sabe que o vento está ali, mas a gente sabe de onde o vento está vindo? A gente não sabe. Mas a gente sabe que o vento naquele momento está naquela árvore ali. Por quê? Porque a árvore está se mexendo. Você sabe o que é que Deus está dizendo? Aonde o Espírito de Deus fala, se percebe visualmente a mudança. Assim como a árvore, a gente sabe que o vento está ali, porque ela está balançando e a gente está vendo. Assim, quando o Espírito de Deus muda o coração de alguém, você vai perceber que houve uma mudança por causa do comportamento da pessoa. Porque o comportamento muda. O caráter da pessoa vai mudando diariamente. A pessoa que não amava a Deus passa a amar. A pessoa que nunca pensou em orar começa a ter desejo de orar. A pessoa que não queria ler a Bíblia agora tem prazer em ler a Bíblia. A pessoa que não sentia nada quando ouvia um louvor agora sente louvor. Agora sente algo diferente dentro de si ao ouvir o louvor. Por quê? Porque o Espírito de Deus ali bradou. O Espírito de Deus ali falou. O Espírito de Deus ali convenceu o espírito do homem. Houve uma unificação. Novamente. Houve um novo nascimento. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Assim, a procedência dos filhos de Deus vai ser conforme a vontade de Deus. É o que Jesus está dizendo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam as obras dele. Mas vocês estão querendo me matar. Vamos continuar o texto. Verso 41. Vós fazeis as obras de vosso pai? Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de prostituição. O público ali está falando isso.
temos um Pai que é Deus. O público falando, questionando Jesus. Olha o que Jesus diz. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. O que é que Jesus está trazendo aqui para nós? Eles estão dizendo, eu sou filho de Deus. Ou, em outras palavras, eu sou crente. Eu sirvo ao Senhor. Mas as atitudes mostram ao contrário. Meu Deus do céu. As atitudes mostram ao contrário de ser um filho de Deus. Eles estão dizendo, nós não somos filhos de prostituição, Jesus. Nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai que é Deus. E Jesus vem logo em seguida e diz, se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam. Mas vocês estão querendo me matar. Por que que eles não estavam amando Jesus? E por que que muitos neste momento que estão dentro da casa de Deus não amam seu irmão, mas quer passar por cima, visando o cargo eclesiástico? Quer passar por cima, não perdoando, matando, falando mal, acusando, apontando, praticando todo tipo de coisa errada. Mas está dizendo que é filho de Deus, está orando, está levantando a mão para o céu, está clamando, está jejuando, está pregando, mas tem ódio no coração. Está pregando, ministrando, mas não perdoa o irmão. Está pregando, ministrando e louvando, Deus usa. E esse é um ponto que muito tem que ter cuidado, o negócio de usar. Esse negócio de usar é um negócio muito sério, porque Deus, ele usa o homem no adultério, ele usa o homem na mentira, ele usa o homem vivendo a meia-verdade, ele usa porque o dom é sem arrependimento. Deus recebeu este homem, esta mulher, outra hora como filho, e derramou seus dons sobre a vida dele, mas se desviou no caminho. Agora vive a vida dupla, mas Deus usa. Marcelo, como que pode Deus usar um homem que vive uma vida dupla? A Bíblia é bem clara em falar algo para mim e para você. Glória a Deus, nós vamos ler. Vamos ler 7:21, Mateus. Está escrito assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Verso 23, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí Jesus entra num ponto importante, o mais importante. Verso 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25, que deixou a chuva e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Verso 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ou seja, nécio, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. Jesus está falando com macumbeiro? Não. Jesus está falando aqui com pessoas que não conhecem o Evangelho? Não. Jesus está falando aqui com discípulo. Jesus está falando aqui com pessoas que receberam um chamado, que tem um chamado sobre a sua vida. E por conta do chamado tem dons para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja. Mas na trajetória o homem se desvia, a gente está sujeito a isso, eu e qualquer outro, se a gente não vigiar. Na sua trajetória a mulher se desviou, qualquer um está sujeito a isso, a se desviar e procurar e ver no Evangelho uma possibilidade de riqueza, que é o que está acontecendo com a vida de milhares. Muitos começaram bem e agora está mal. Muitos começaram buscando alma, agora busca dinheiro. Muitos começaram buscando o reino, agora busca a sua própria vontade. Muitos começaram se doando pela hora, agora se doa pela sua própria vida, arrancando a lã das ovelhas. Por quê? Porque como Judas, o espírito de Judas ainda está no meio do povo. Qual é o espírito de Judas? João capítulo 12. Enquanto Judas fazia parte da obra, o Senhor separou para ser tesoureiro aquilo que era lançado dentro da salva, Judas ia lá e tirava. Assim está acontecendo no meio do povo de Deus. O espírito de Judas está no meio da igreja. Enquanto tem fiéis que vai lá e semeia na casa do Senhor, porque teme a Deus, tem outros lá no meio, e com o espírito de Judas que vai lá e tira aquilo que os fiéis semeiam. Mas você vai prestar juízo com o Senhor, vai prestar conta.
Eu vou prestar conta com o Senhor. Cada um de nós estaremos diante do trono de Deus. Ninguém escapa. Ninguém escapa do juízo de Deus. Escapa do juízo do homem. Então, dons não salva. Deus vai usar a pessoa. Se a pessoa não se arrepender, a pessoa vai pregar e vai salvar vidas. Porque as pessoas vão estar ouvindo a sua ministração, mas a própria pessoa está seguindo um caminho de condenação. Por quê? Porque acreditam, não, Deus me usa, então não tem problema eu estar nessa prática de pecado, não tem problema eu me masturbar, não tem problema eu estar com a mulher aqui hoje e a depois estar com outra, não tem problema eu casar hoje e amanhã me separar e casar com outra, como os fariseus faziam na época, não tem problema. É por isso que o evangelho está banalizado. Porque muitos entendem, Deus me usa, e Deus continua usando, e eu estou fazendo algumas coisas erradas, e Deus não está nem aí. Deus está vendo. Deus, ele vai cobrar. O texto está dizendo que naquele dia vai haver argumentos. Muitos me dirão naquele dia, que dia? O dia do juízo. Senhor, Senhor, nós profetizamos. O que é profetizar? Falar a palavra do Senhor. Eu estou falando, estou profetizando aqui. Pregar. 1 Coríntios 14, versículo 3, você pode ir lá. Mas os que profetizam, falam aos homens para edificação, exortação e consolação. Falar aos homens o quê? A palavra de Deus. Então profetizar é pregar a palavra de Deus. Você está profetizando a palavra de Deus sobre a vida dos homens. Então o povo aqui está profetizando. Está expulsando o demônio. Está operando sinais maravilhas. São os dons espirituais. Nem tanto, o Senhor vai dizer para eles, isso eu não conheço vocês. Mas Senhor, mas como que não conhece? O Senhor ia lá e o Senhor me usava. Mas Senhor, como que o Senhor não me conhece? Senhor, eu preguei muitas vezes, o Senhor salvou a multidão. O Senhor vai dizer, é verdade. Os dons meus estão sobre a tua vida. Eu uso por causa dos dons. Mas não tem parte comigo. Por quê? Porque não vive a palavra. O versículo 24 é o texto seguinte que entra dentro do mesmo contexto. Porque todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Porque estes que vão argumentar, que profetizou, que pregou, que foi usado pelos dons, mas vivia em pecado em cima do púlpito, o Senhor está dizendo, vocês faziam tudo isso, mas viviam na iniquidade. Não vivia a minha palavra. Estava vivendo em pecado oculto. E não procurou se arrepender. Mas ao contrário, continuou na vida de pecado. Porque o pecado ele traz um gozo, ele traz uma satisfação, mas traz consigo a condenação também. Amém, meus queridos? Então, isso é muito sério. Dons não salvam. O que é que salva, Marcelo? Frutos. Porque frutos produz caráter. Se eu não tiver o fruto na vida do servo e da serva, não produzir frutos, não tem caráter de Cristo, não tem no caráter, o que é que vai restar na vida do homem e da mulher? Obra carnal, vida de pecado. Os frutos do Espírito é o amor de Deus, a paz de Deus, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio. Esses são os frutos, que é caráter que vai sendo produzido dia por dia na vida do crente. Tem muitas pessoas que estão cheias de dons, mas não tem caráter de Cristo. Tem muitos por aí que estão cheios de dons e acreditam tá indo para a eternidade porque é usado simplesmente por isso. E a Bíblia não ensina isso, mas a Bíblia ensina ao contrário. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Jesus como homem, Jesus está dizendo, eu sou irmão de vocês. O que é que a Bíblia ensina de Mateus 22? Mateus 22, versículo 24. 24 não. 37 em diante. O que é que Mateus ensina? Vamos ler. Mateus 22, 37 em diante. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. 38. Este é o primeiro e grande mandamento. 39. O segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40. Destes dois mandamentos procede toda a lei e os profetas. Jesus está dizendo, desses dois mandamentos depende de todas as escrituras. Se a pessoa viver esses dois mandamentos, ela está cumprindo de Gênesis e Apocalipse. Porque para pensar. Se a gente ama o próximo, a pessoa não vai entrar no casamento de uma mulher e de um homem. Porque ele ama, aquela mulher, ele ama aquele homem, aquele casal, que é o seu próximo. Se eu amo o próximo, eu não vou ver algo no meu irmão e vou cobiçar e desejar. Ao ponto de ir num terreiro fazer obra de macumba para poder tirar aquilo daquela mulher ou daquele homem para poder ficar para mim.
Por que que o mundo é desse jeito? Por causa disso, o egoísmo, a soberba, o orgulho. E quem que coloca isso? Isso são características provenientes de Satanás. É o diabo que trabalha e coloca orgulho, que já está dentro do homem. É o diabo que leva o homem a mentir, que o homem já tem a tendência para mentir. É o diabo que leva o homem a se prostituir, que já tem a tendência para se prostituir. É o diabo que leva o homem a entrar em outro casamento, destruindo o casamento lá e destruindo a sua própria vida, porque o homem já tem essa tendência para adulterar, ou seja, trair o seu cônjuge. Porque o pecado está no homem. O diabo ele só dá uma forcinha para a gente fazer aquilo que a gente já tem a tendência para fazer. Você está entendendo? É por isso que a Bíblia fala, se você amar, você cumpre toda a lei. Porque quando você ama, você vai ver o seu irmão, você não vai desejar mal para ele. E observe, amar o próximo, não. Amar o próximo, não. Amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Deus sabe que o homem, na sua natureza normal, ele não vai pegar uma faca e se cortar. Deus sabe que o homem, na sua natureza normal, ele vai querer a melhor roupa, ele vai querer uma boa vida, ele vai querer uma casa, ele vai querer estudar, ele vai querer buscar o melhor da terra, e isso não é errado. Deus fez tudo isso para nós. Mas observe, se você deseja tudo isso para você, aí você tem que fazer o quê? Desejar também para o seu próximo e contribuir com ele para que isso aconteça na sua vida. É por isso que a Bíblia diz que esse 12 mandamento, toda a lei se cumpre. Mas isso só é possível através do cumprimento do primeiro mandamento. O segredo de amar o próximo como a ti mesmo não está no segundo grande mandamento, está no primeiro. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não parte do coração, todo. Todo o meu ser tem que estar depositado diante de Deus. Eu tenho que dar liberdade para Deus tomar conta da minha vida por inteiro. Permitindo que Deus conduza a minha vida pecaminosa por inteiro. Todo o coração. Toda a tua alma. Todo o teu pensamento. Observe que a palavra todo está inserido 3 vezes. Todo o coração, toda a alma, todo o pensamento. Tudo em mim tem que Deus controlar. Porque aí então, por mim, vai fluir um amor que é incondicional. O amor de Deus tem que fluir. Eu vou usar um exemplo. Na sua casa você tem uma torneira. Mas a fonte da água que você recebe pela torneira na sua casa está longe da sua casa. Mas essa água que chega pela essa torneira na sua casa, ela vem de um lugar, de uma fonte, onde tem muita água. Aquela fonte, ela representa o Criador. Apocalipse 22, ele está sentado no trono, e Jesus à sua direita no trono com ele, e de debaixo do trono procede água viva. Espírito que tudo gera. A água é um simbolismo do Espírito Santo, que muda o deserto sedento, que faz o deserto gerar árvore, fruto, começa a frutificar. Então, semelhantemente, a torneira somos nós. A água, a fonte é Deus. A água é o Espírito de Deus. Essa água passa por nós, a torneira, e chega a benefício de outros dentro de casa. Todo mundo vai pegar um copo de água, todo mundo bebe, todo mundo vai no mesmo lugar para beber água. Ou seja, todo mundo está usufruindo daquela água. Assim é a nossa vida espiritual. Quando Deus está em nós, flui em nós o Espírito Santo. Obviamente, o primeiro fruto do Espírito é amor. Vai fluir em você, em mim, o amor de Deus. E esse amor não é o amor do homem. O amor do homem é o amor egoísta, que ama aqueles que amam. O amor de Deus não. O amor de Deus ama sem ser amado. Deus nos amou primeiro sem a gente merecer. A gente ainda era pecadores. Assim deve nós amar os irmãos. Não porque ele tenha que merecer. Não, eu não gosto daquela pessoa porque fez mal para mim. Não, a Bíblia fala para você amar ele, mesmo ele fazendo mal para você. E isso é Bíblia? Isso é Bíblia. Vamos ler capítulo 5, versículo 44. Vamos para a Bíblia. 44 de Mateus, capítulo 5. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amar quem? Inimigo. Como nós podemos amar nosso inimigo? Na nossa natureza comum, pecadora, sem regeneração, isso é impossível. É por isso que o homem está se degladiando contra o homem, um matando o outro. Agora, se o amor de Deus está em nós vamos conseguir perdoar uma pessoa que nos odeia. Se o amor de Deus está fluindo em nós vamos amar uma pessoa que não precisa de merecimento. Porque nós entendemos que a gente já foi amado pelo Senhor sem merecer. E que nós devemos repassar este amor. E é o que a Bíblia ensina.
Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 11. Olha só o que está escrito. Amado, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. João está dizendo, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Como que Deus nos amou, irmão? Ele deu sua própria vida por nós. Como nós devemos passar esse amor? Nós temos que dar a vida pelos irmãos. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Amém? Eu não vou continuar, porque já está muito longa a live. Mas, irmão, tem tanta coisa aqui que eu não consegui falar. Isso aqui é um ensinamento, é a maneira que Deus usa pela sua graça e misericórdia, e fica essa palavra para no nosso coração. Amém? Pastor João, Deus abençoe. A Cida, já tem umas pessoas aqui, Pastor João. A Cida Santo está aqui também. Amém? O pastor Sidney, o grande amigo que esteve pregando na live um dia desse aí, glória a Deus. Deus abençoe, meu amado. Estamos para ir para a obra, pastor. Quando precisar, estamos aí. Amém? Vou fazer uma breve oração e já terminar essa live. Irmão, compartilhe, tá bom? Compartilhe no seu Facebook, compartilhe nas suas redes sociais. Aí toda segunda-feira eu estou dando ensinamento aqui por essa plataforma, esse Facebook, tá bom? Às 18 horas começa o ensinamento. Todas as segunda-feiras, das 18 horas às 7h30, nós estamos no culto de ensino. É um culto e por fim a gente termina com o ensinamento. Aí vai ter 40, 45 minutos de palavra. Palavra, irmão. Aqui o propósito que Deus tem me direcionado é trazer a palavra, aquilo que Ele já me deu. Eu estou passando para frente, para a glória de Deus, para edificação. Esse é o propósito, tá bom? Raramente vocês vão ver aqui eu pregando, lendo um versículo isolado e começar a pregar, que não é errado. Ou seja, isso é a pregação que a gente vê nas igrejas direto e precisa e necessita. Mas aqui nós vamos discorrer a Bíblia. Como vocês veem aqui, nós vamos ler o texto, nós vamos entender o texto, e o Senhor Ele vai direcionando, Ele vai me conduzindo. Eu não montei nada aqui, tá bom? Eu não montei nada, o Espírito de Deus está me conduzindo. E não estou falando isso para dizer que eu sou alguma coisa, eu não sou nada, eu sou o pó do lixo. Mas graças a Deus o Senhor me resgatou a mim e a você. Mas o Senhor, como tem sobre a sua vida, a graça dele está sobre a sua vida, que levantou você, como levantou o pastor Sidney, levantou o pastor João, levantou a esposa dele, levantou a minha esposa, aleluia, para pregar as boas novas. As pessoas precisam ouvir palavra. As pessoas estão necessitadas de palavra. As pessoas precisam de ouvir palavra. Elas precisam entender o que é condenação. Elas precisam entender o que é santificação, o que é pecado. Elas precisam ouvir a verdade. Vai doer, vai. Mas a palavra de Deus não mata. A palavra de Deus traz vida. Gera vida e vida eterna. Então nós precisamos, irmão. Nós precisamos voltar às raízes. Nós precisamos voltar às raízes. E o diabo não quer isso. Porque os comichões estão aí nos ouvidos. Né? Os comichões não conseguem mais ouvir a verdade, muitos. Mas ainda tem remanescente. E aqui nessa live tem remanescente. E pessoas que vão assistir essa live também são remanescentes. Tem 7.000 na terra que não se corrompeu. Esses 7.000 é um grupo que não vai se dobrar diante do diabo, da falsa doutrina, da mentira, do engano, da avareza, da promiscuidade, do engano, de tudo aquilo que está surgindo contra a palavra de Deus. Não vai se dobrar. Esses são os 7.000 que pode correr sangue, como vai acontecer no futuro. Sangue, vai ter momento que nós, servos de Deus, vamos ter que testemunhar a nossa fé, dar testemunho da nossa fé com sangue, como muito do nosso irmão na igreja primitiva, e até esse momento em muitos países estão testificando, estão testemunhando a fé em Cristo Jesus pela sua própria vida. Enquanto muitos estão testemunhando a fé em Cristo pela sua própria vida, muitos por aí estão brincando em cima do altar. Mas cuidado, que nós viemos nos arrepender. Nós, eu não estou falando vocês, eu estou falando nós. Todos os dias nós precisamos analisar a nossa vida. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 11, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O povo estava participando do culto da ceia indignamente, no pecado, fazendo as coisas erradas, de todo jeito, não discernindo o corpo do Senhor. A mesma coisa está acontecendo agora. Pregando a palavra, fazendo a obra de Deus de todo jeito, não entendendo, não discernindo, e por isso está morto. Que morte? Morte espiritual. A primeira morte é a morte espiritual.
Segunda morte, vai vir a morte física. E a terceira, se morrer sem arrependimento, a segunda morte, o lago de fogo. Essa é uma realidade que o mundo precisa ouvir. Nós vamos naquele grande dia estar ou do lado de Jesus, ou do lado de Satanás, no lago de fogo, eternamente, gritando, rangendo os dentes e sofrendo a ausência do Criador. Isso é o pior castigo que o ser humano pode obter. A ausência do Criador na sua vida. Nunca mais vai ver luz. Nunca mais vai sentir o amor de Deus. Nunca mais vai sentir a grandeza de Deus. Nunca mais vai poder estar perto de Deus. Mas vai estar 24 horas atormentado. Irmão, isso é uma coisa terrível. Isso é terrível. Isso é coisa para a gente parar, lamentar e prantear e chorar. As pessoas precisam ouvir isso. Que o evangelho é um negócio muito sério. Trata da minha salvação, da tua salvação primeiro. A eternidade não começa aqui. Mas a eternidade se toma posse aqui, enquanto tem vida. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. A todos os homens está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. 9:27, Hebreus. Gênesis 3:19. Do pó foste tomado, porquanto é pó, e o pó tornará. Por causa do pecado. Morte física. Mas aí Jesus resolveu esse problema. Jesus morreu e ressuscitou. Para que todos que creiam nele recebam ele na sua vida. E seja aceito diante do Pai por intermédio do Filho. Só assim é possível haver salvação. Quem ainda não se arrependeu, não entregou a vida para Jesus, ainda permanece sobre a sua vida a ira de Deus. Marcelo, o que é a ira de Deus? A ira de Deus é quando Deus vai concluir o seu julgamento final, separando os seus daqueles que fizeram a vontade do diabo enquanto esteve na terra. Os filhos do diabo. Porque receberam os ensinamentos do diabo. Fizeram a vontade do diabo. Viveram segundo a vontade do diabo. Por isso a Bíblia fala, usa a expressão filho do diabo. Porque faz as obras provenientes do diabo. O diabo é pai da mentira. O homem fica mentindo. O diabo levou... O que o diabo gosta de fazer? Promiscuidade. Coloca na mente do homem para viver uma vida de promiscuidade. O espírito do vício leva o homem para os vícios. Do adultério, leva o homem a adulterar. Por isso que é filho, porque está fazendo a vontade do Pai. Mas aquele que é filho de Deus, faz a vontade de Deus. Capítulo 3, verso 36 do Evangelho de João, para encerrar. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crer no Filho não verá a vida. Que vida que não verá? A vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador através do arrependimento, o que é que acontece nesse momento? O que é que está acontecendo sobre essas vidas? Olha só, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 em diante. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos que ouvem a mensagem da cruz, e por intermédio da ação do Espírito de Deus, é gerado o arrependimento e a pessoa entrega a vida para Cristo ali, genuinamente, essa pessoa está nascendo de Deus. Que é o novo nascimento, que Jesus fala no capítulo 3 do Evangelho de João para Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós só podemos ver o reino de Deus, ver Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, se eu ver. E quando ele fala que aquele que não nascer de novo não pode ver, o capítulo 3, o verso 5 do Evangelho de João, observe que ele está falando de visão espiritual. Aquele que não nascer de novo não pode ver. Então, para ver pela fé Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e o reino de Deus, aquilo que Deus está fazendo sobre a humanidade, há uma necessidade de antes nascer de novo. E esse nascimento não é algo gerado pelo homem, é algo gerado pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
mediante a pregação da palavra de Deus. É ele que gera o arrependimento, faz o homem entender que precisa de Cristo, que é um pecador separado de Deus, mas que através de Cristo, da morte e ressurreição dele, nós fomos insertados de novo no próprio Criador, através desse sangue que nos purificou, e o Senhor nos reconciliou de novo com o Criador. Mas para isso há uma necessidade de ouvir. Aí é onde entra os ministros, tem que pregar a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque as pessoas precisam ouvir para poder tomar a sua decisão entre viver na vida de pecado e entre escolher Jesus Cristo e entrar na eternidade naquele grande dia. Então, aqueles que ainda não entregaram a vida para Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. Por quê? Porque ainda o pecado está sobre a vida deles. Mas tem um ponto muito importante aqui. Marcelo, mas a Bíblia diz que em João capítulo 1, versículo 29, João dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Sim, o pecado entrou por Adão, entrou no mundo e Cristo veio, tirou, levou sobre o seu corpo. Observe que entra por primeiro Adão e o segundo tira e leva sobre o seu corpo e prega no madeiro e sepulta o pecado e ressuscita sem pecado. Mas para a pessoa tomar posse da graça, a pessoa tem que receber a graça. Quando a pessoa não se arrepende, os pecados da pessoa permanecem sobre ela ou sobre ele. Porque a pessoa está vivendo uma vida de pecado. Cristo morreu para a gente viver em novidade de vida. Numa vida de pecado, não. Sem vida de pecado, uma nova vida. Mas se a pessoa não recebe, a pessoa ainda está presa no pecado. É por isso que o texto está dizendo que aqueles que ainda não entregou a vida para Cristo não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por quê? Porque a pessoa ainda vive no pecado, não recebeu Jesus, rejeitou a Jesus, então só resta o quê? A condenação. Não tem mais o que fazer. Então por isso que a pessoa tem que receber Jesus, entendendo esse princípio. Ele morreu no nosso lugar, para que nele, entregando a vida para ele, nós possamos ter vida nele eternamente. Eu, por si mesmo, eu não posso ser salvo. Nada debaixo desse céu pode nos salvar, a não ser o sacrifício de Jesus Cristo. Nada, irmão. Nada. E isso é Bíblia. E isso é Bíblia, capítulo 4, versículo 12 de Atos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não há B, não há C. O texto está dizendo, debaixo desse céu não tem nome nenhum pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho para fazer aliança com a humanidade. Se eu não tiver o filho, eu não tenho um pai. Se eu tenho um pai, eu não tenho um filho. Eu preciso primeiro do filho, porque para isso ele morreu, porque o sangue me purifica, te purifica. Aí eu vou ter o pai. Tem muitos ensinamentos que acreditam só no pai, ou acredita só no Espírito, ou acredita só em Jesus. Não, você tem que receber Jesus. É o ensinamento da palavra de Deus. Primeiro, Jesus. Se eu tenho Jesus, eu tenho um pai. Se eu tenho Jesus, eu tenho um pai, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E se eu não tenho Jesus, eu permaneço numa vida de pecado. Vivendo a vida de pecado. E isso está me levando para o lago de fogo e enxofre. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, graças te dou por essa oportunidade em nome de Jesus, Senhor. Pela tua graça e infinita misericórdia. Meu Deus, foi quase mais de 2 horas de live, Senhor. Meu Deus, a tua palavra, Senhor, é coisa tremenda. Quem ama a tua palavra fica, Senhor, como teus filhos estão aqui ouvindo a palavra, porque ama ouvir a palavra. Mas muitos querem revelações, é muito bom, Senhor, nós precisamos. Muitos querem profecia, meu Deus, quando o teu Espírito toma alguém, precisamos. O Senhor deu isso para a edificação da tua igreja. Mas muitos estão presos somente a isso. Não quer palavra, não quer oração, não quer renunciar, Senhor. E quer as bênçãos do Senhor. Isso é impossível. A salvação é condicional, no quesito que, se eu perseverar até o fim, eu vou entrar na salvação. Se eu parar de perseverar, obviamente eu vou entrar numa vida de pecado e não vou entrar na salvação. A salvação é pela fé. A fé é pela permanência. Perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Toma nas mãos do Senhor a vida dos nossos irmãos que daqui se encontram. Pastor João,
a minha esposa, o pastor Sidney, Senhor, a Cida Santos, esses daqui que se encontram, os remanescentes aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. A Janiele Santana, que está conosco também. Abençoa grandemente os meus irmãos. E que o Senhor venha usar eles poderosamente, como tem usado diariamente na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus amigos. Fico na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? E até a próxima.